Bem, agora a respeito do público-alvo da educação especial, nós já conversamos sobre as 4 deficiências, não é? Está faltando o autismo e altas habilidades. Eu não vou conversar hoje com vocês a respeito do autismo, porque eu quero deixar um dia específico para isso. Pode ser que a gente tenha que ter pelo menos uns 2 vídeos a respeito de autismo. Mas eu quero fechar conversando um pouquinho sobre altas habilidades. Então vejam só, altas habilidades e superdotação. Eles são público-alvo da educação especial também. Às vezes vocês podem pensar assim, nossa, mas ter um aluno com altas habilidades é um sonho de todo professor, né? É aquele aluno que vai bem em tudo e eu não vou precisar ter trabalho de explicar mais que uma vez para ele. Que delícia ter esse aluno. Se a gente procurar nos estudos a respeito de altas habilidades, não é bem isso, não é? Existe uma referência excelente em altas habilidades que é Miguel Chacon, da Unesp. Ele traz, né, um estudo muito aprimorado a respeito disso, fica como uma sugestão para vocês. Miguel Chacon, ele é da Unesp e estuda altas habilidades. Bom, eu vou usar algumas falas que fazem parte da referência dele. Quando nós pensamos em altas habilidades e nós temos um aluno em sala de aula, às vezes vocês podem já ter me ouvido falar disso, que ele é bom em tudo, é aquele aluno 10 em tudo, belezinha, descarta altas habilidades dele. Porque altas habilidades, para ter altas habilidades, a pessoa precisa ter um coeficiente intelectual acima da média, né? Isso é feito da mesma forma que é feito da deficiência intelectual por um psicólogo, por um profissional da saúde, em altas habilidades também, é o teste de inteligência, de coeficiente intelectual. No caso de altas habilidades, ele tem que ser acima da média, né? E daí existem os graus aí dessa inteligência acima da média. Ele tem que ter isso. Só que altas habilidades é em uma área e não em toda parte do desenvolvimento cognitivo e intelectual. Então, a pessoa com altas habilidades, ela não é aquela que é inteligente em tudo, falando assim de uma forma bem simples. Ela tem uma área mais desenvolvida que os outros. E nessa área, ele coloca todo o seu interesse, todo o seu empenho, todo o seu foco de atenção para isso. Então, hoje, altas habilidades ela é entendida como uma inteligência acima da média, sim, mas não no total do desenvolvimento, em certa área. E ele pode ter uma dificuldade pontual nas outras. Dificuldade pontual essa por quê? Porque é a característica da pessoa com altas habilidades colocar todo o seu empenho, todo o seu esforço em cima daquela habilidade que ele tem desenvolvido. Aí, os exemplos que a gente conhece, no caso de altas habilidades, que a pessoa, ela se isola dos demais, ela é uma pessoa de difícil convívio. Essa questão social que se observa dentro de altas habilidades é por quê? Porque ele tem um foco incessante na área que ele tem desenvolvida. E por que ele faz parte, pessoal, da educação especial? Porque se esse aluno não for desenvolvido em sala de aula, se ele tem, vamos supor, eu vou usar um exemplo aqui,
Ah, ele tem altas habilidades na área da matemática e em sala de aula ele for desenvolvido só com a questão da matemática dos demais, aquilo para ele vai se tornando frustrante, vai se tornando pouco demais, certo? Vai fazendo com que ele deixe de se interessar por algo que ele tem uma inteligência acima da média. Há muitas pessoas que falam assim, bom, ele é altas habilidades, nós temos que reclassificar. Ele está no 6º ano, vamos pôr no 8º. Porque daí ele vai aprender matéria além. Só que vejam bem, eu disse que ele é em tudo? Não. Né? Então, a maioria dos estudos, a maioria, tá? Não estou afirmando que são todos. Estou dizendo com a visão das pesquisas do estudo que eu tenho. A maioria dos estudos dizem que a questão de altas habilidades, para ele ser reclassificado, para ele mudar de sala, é algo que precisa ser muito pensado e muito avaliado. Ele vai se beneficiar daquilo? Como que é o desenvolvimento dele nas outras matérias? Será que ele consegue, vamos supor, se altas habilidades dele é na matemática, ele consegue acompanhar se ele está no 6º, uma língua portuguesa do 8º? Não é? Eu quis citar isso para vocês aqui, porque muitas pessoas já pensam, e os pais também. Eu já acompanhei caso disso, que o pai queria reclassificar o filho por ter altas habilidades. Mas qual é essa área? Qual é essa questão escolar? Porque muitas vezes ele pode ter uma área que não faz parte do campo acadêmico. Também há essa questão. Então, altas habilidades, ela faz parte da educação especial porque há uma necessidade de apoio grande, apoio, observação, parceria da área da saúde, da área terapêutica que acompanha esse aluno, não é? E se for observado que o melhor para ele é continuar na sala que ele está, vamos supor, no 7º ano, mas a área dele é em linguagens, o trabalho desses professores é também adaptar um currículo, mas um currículo que extra. Usar daquele mesmo currículo, daquele mesmo conteúdo a ser trabalhado, mas de uma forma mais desenvolvida, mais aprimorada, com maiores desafios para aquele aluno que tem altas habilidades. Então, eu achei que eu não podia deixar, né, de colocar essas questões para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, por favor, me pergunte, né, questionem no grupo, fiquem à vontade. Então, assim, nós fechamos a área da educação especial e só falta o autismo, que o autismo nós vamos ter que conversar de uma forma mais pausada, com tempo maior. Agradeço de coração a atenção de vocês até aqui. Muito obrigada!